Vamos fazer as apresentações. Eu sou Luciana Bauer, sou fundadora do Jus Clima. O Jus Clima é um coletivo climático, uma mistura de escritório de advocacia normal, que faz ESG, com um bando de advogado que quer mudar o mundo, e quer mudar o mundo não só da parte ambiental, como da parte climática. Bom, meu nome é Gisele Agnelli, eu fui fundadora do Vote Nelas, sou colunista do Congresso em Foco, também faço parte de um grupo de fomento a mulheres na política aqui dos Estados Unidos. E para resumir um pouco, é isso. É isso, estamos aqui nos Estados Unidos, curtindo e discutindo também a vida louca, fascista aqui. Eu, há pouco tempo, estive em razão de trabalho nos Estados Unidos, ali em Washington, né? Bem quando deu o primeiro dia do Trump, que se chama aqui Inauguration Day, e fiz algumas fotos, porque eu fiz direito e fiz fotografia também, então aproveitei para fazer um pequeno texto que foi publicado. Se vocês quiserem dar uma lida, tá? Luciana Bauer, Inauguration Day, saiu no GGN, saiu na Fórum. A Gisele também faz vários textos, né? Até hoje está saindo um texto seu, é isso, Gi? Então, a gente pode até depois repostar, depois da live, né, Lu? Porque ainda está tão novo no Congresso em Foco, tanto o teu, do Inauguration Day, quanto o meu, que eu tive um foco um pouco mais na questão no dia do Inauguration Day, né, Lu? É o dia também de Martin Luther King, É um dia nos muito Estados Unidos. importante aqui para É feriado. É feriado. E acho que é um dia importante para a gente pensar também sobre. E começa o Black History Month tão importante aqui nos Estados Unidos, né? Que todas as escolas, muito na mídia, se debruça muito sobre a questão especificamente racial, né? Para quem não sabe, aqui tem toda uma história de direitos civis que começou bem antes de 1960, mas em 1960 e 1960 em diante começam a ter a mesma tática do Gandhi de não violência, né, de impor aquela sociedade racista que tinha diferença de lugares nos ônibus, você tinha lanchonetes em que tinha a parte colored e a parte white. Então, uma série de restrições que as leis faziam, não só de bairros, né? As pessoas poderiam. Acabei de comprar um livro que se chama A Color of Law, ou seja, como as leis estaduais foram estabelecendo lugares onde os negros podiam ter casas, né? Podiam comprar casas, e até um caso interessante da Suprema Corte foi um casal misto, ela branca e ele negro, e eles tentaram comprar uma casa nos Estados Unidos, num determinado lugar que, entre aspas, era de brancos, e foram na Suprema Corte para tentar comprar essa casa. Isso em 1960, 1970. Então, toda essa luta por direitos civis culminou, né? Teve a figura do Martin Luther King, ele foi assassinado em Memphis, e o dia dele é geralmente o dia que os presidentes assumem o poder também, né? Exatamente o mesmo dia. De janeiro. Só para relembrar, Lu, que eu acho interessante que você teve lá, a ausência de uma figura importante que foi da Michelle Obama no dia do inauguration. Porque é um protocolo que os ex-presidentes e as ex-primeiras damas estejam no inauguration. E foi, para mim, uma ausência ensurdecedora. Apesar de a gente não ter nenhuma declaração oficial de porque a Michelle resolveu não ir, acho que dá muito para a gente interpretar essa ausência ensurdecedora como um ato de resistência simbólica ao que representa a maga que está ascendendo ao poder, né? E no dia de Martin Luther King. Então, é alguém que simbolicamente colocou a ética e colocou a sua ética pessoal acima do protocolo,
do Inauguration Day. E eu achei isso muito bonito. Isso me fez lembrar, a gente está no ano de 2025, que, vamos lá, 1955, ou seja, 30 anos atrás, separam a ausência da Michelle com a ascensão da MAGA nos Estados Unidos com a frase que você citou de resistência da Rosa Parks, o não vou levantar desse banco aqui para um banco sem entrar. 30 anos separam a resistência de duas mulheres, para mim, importantes, uma contemporânea e uma no passado, que representam essa luta contra, né, esse Estado opressivo, e de alguém que Mas vocês... eu tenho um pouco de dificuldade de entender o seguinte: aqui o voto não é obrigatório, né? Geralmente o Partido Democrata ele conta com os negros, os latinos para dar esse impulso aos trabalhadores. Foi um partido de trabalhadores durante um grande período, até Carter, pelo menos. E o que aconteceu que 20 milhões de democratas não foram às urnas? Difícil de interpretar, né, Lu? E quem foi? Quem compareceu? Nos Estados Unidos isso é tão complexo que até eu acho que é um dos principais motivos das pesquisas de opinião terem tanta dificuldade. Apesar de toda a dificuldade de fazer uma pesquisa quantitativa, estatística, num mundo que o qualitativo, que é o que você está trazendo, como explicar? Como o comportamento das pessoas de não sair de casa, o consumo de mídia das pessoas que é tão fragmentado, são variáveis que as pesquisas de opinião pública que prevêem o resultado eleitoral tem muita dificuldade. Nos Estados Unidos, principalmente quem vai ser de casa e quem não vai, né, Lu? É porque é um dia da semana, mas por que essa tal apatia? Foi um voto de protesto? Ou seja, não vou votar porque sou contra o que os Estados Unidos estão fazendo em Gaza. O que aconteceu? O que foi mais relevante, será? E o que também pode acontecer nas nossas eleições de 2026? Porque a gente também teve mesmo sendo voto obrigatório, a gente teve quase 20%. Em São Paulo, quanto foi a É, abstenção? eu acho que a gente, por mais que doa, mesmo dentro de um partido democrata, que tem um cunho progressista, não é, dentro do Partido Democrata, como no Brasil, a gente tem uma esquerda que é mais tradicional e uma esquerda progressista. No Brasil, achar um progressista é achar uma agulha num palheiro. Talvez aqui não seja tão diferente, sabe, Lu? E aqui, Michelle era uma mulher negra, né? A gente já teve uma mulher branca e deu no que deu, agora uma mulher negra. Mas eu gosto, eu acho que explica muito mais pelo outro lado do que pelo lado do Partido Democrata. Pela força de quem não ia votar e foi votar. Acho que essa eleição, olhar para o outro lado, explica muito mais. Se a gente olhar para o lado que os segmentos do eleitorado que geralmente votavam no Partido Democrata e migraram para o republicano, explica muito mais do que o democrata que não levantou. Uma Acho que essa coisa que mobilização... eu achei muito impactante na história recente dos Estados Unidos e que tem alguma similaridade foi a grande queda, aquela grande bolha do imobiliário em 2008. Porque mais ou menos 20 milhões de pessoas a 30 milhões de famílias perderam suas casas. Algumas não perderam porque os bancos não tiveram nem condições de pegar todas as casas de volta. Então as pessoas aqui você pode pegar um financiamento e se você não pagar a última parcela, eles vão colocar a sua casa em leilão. Não é assim como no Brasil, que vai leiloar, vai te dar uma parte, vai pegar aquela parte, vai se pagar, né? 200 mil é a dívida, o saldo devedor, e vai dar a você o resto. Não, as pessoas perdem as casas mesmo. Isso foi um grande trauma. Eu tive até um tio que também perdeu uma casa assim, e ele era bem de vida, né? Uhum. Então foi um grande trauma coletivo, e é ali que eu vejo que o pessoal ficou ressabiado, né? Com o Obama, porque o Obama, isso tem um livro muito legal que saiu recentemente, que é Titãs do Capitalismo. Não saiu ainda em português, mas saiu em inglês. E fala o seguinte, que o Obama, ele pagou para todos os bancos que iam quebrar e não pagou nenhuma casa das pessoas. Então as pessoas se sentiram muito traídas. Ou seja, as grandes corporações
subtraíram a democracia. Nós não somos mais importantes, nós só votamos numa votação formal, mas hoje a democracia, quem leva adiante são as grandes corporações. E não tem como a gente não ver que isso é uma verdade. Tanto que uma vez, há pouco tempo tu me corrigiu, não é mais uma democracia, é uma oligarquia. Então me fala o que era a foto lá dos grandes CEOs das Big Techs no Inauguration Day. Eu acho que também o Partido Democrata tem muito que conversar e que se reconectar com as bases e as pessoas, né, Lu? Isso eu acho que é uma coisa para ontem, que eles precisam entender o que está acontecendo. Também teve aquela coisa de toda aqui, o Biden e mudar em cima da hora para a Câmara, isso também, de eles decidirem deliberadamente não fazer as prévias bem feitas, como o Partido Republicano fez, né? Então, isso também teve um custo. Mas retomando, você está perguntando o que acontece das. Porque lá, aquela foto do Elon Musk, do Zuckerberg, todo aquele Vale do Silício dos bilionários ali causou muita comoção aqui nos jornais. Porque as pessoas dizem assim: eu não valho mais como eleitor, porque eu só elejo ali, mas quem manda agora são as Big Techs, ou é o Big Oil, né? Sim. São as grandes corporações. O que a Não gente. tem como não Sim. dizer que o Trump não está servindo a grandes corporações, porque ele liberou total, né, o drill, baby drill, ou seja, vamos furar poços de petróleo e vamos fazer tudo que tem de IA, mesmo que a cada 100 palavras se gaste meio litro de água, ou seja, os Estados Unidos, além de serem o país que mais gastam recursos do mundo, eles estão gostando e estão apostando que vão gastar mais recursos naturais e todos os recursos. Como se explica isso? Eu acho que, assim, de um ponto de vista das ciências políticas, não há como não dizer que os Estados Unidos já deu o primeiro passo para ser no caminho de uma oligarquia. Vamos acompanhar os estudos agora que avaliam as democracias, mas eu acho que não tem como fugir disso, né? Então a gente já viu Biden, a gente já viu Bernie Sanders, a gente viu vários cientistas políticos já usando Para essa quem não palavra. sabe, a oligarquia é quando não é o povo que decide, são as pessoas que têm dinheiro. Uma parte pequena, uh, oligarquia e plutocracia tem uma diferença muito sutil entre os dois, mas interesses de uma minoria. E quando essa minoria é muito rica, a plutocracia, se eu junto os dois conceitos, mas essa minoria que está junto com o Trump, principalmente o Musk, acho que o Musk do triunvirato aí, Zuckerberg, a gente tem várias figuras, Tim Altman, o Jeff Bezos, o Zuckerberg, e principalmente o Musk, esse triunvirato das Big Techs. O Musk por quê? Porque ele deu um step ahead, né? E ele faz parte do governo. Então a gente veio discutindo, até eu discutia com a Lu nos cafés deliciosos que a gente tem, que quão pouco se discutiu nos Estados Unidos o conflito de interesses, óbvio, claro, entre alguém que, né, tem a SpaceX atrás, tem interesses Tem muitos do contratos seu negócio caríssimos, né? Todo contrato os federal. Estados Unidos está com a SpaceX. Ele pode se beneficiar pessoalmente dos seus E ele negócios e tem ganhar dinheiro. mais de 100, se não me engano, ele tem mais de 100 procedimentos em agências regulatórias, ou seja, é como se o IBAMA daqui, ou como se várias agências regulatórias estivessem com mais de 100 procedimentos para investigar ações de empresas ou até pessoalmente do Elon Musk. E E o que, com que vai pouco se acontecer com essas falou. ações? E é tanta coisa, né, Lu, que vem nova, cada semana é um novo escândalo, que parece que não se discute bem o que tem que se discutir. Então, esse conflito de interesse óbvios e muito sério, né, Lu? Você está falando detalhando todos as. E aí eles fizeram uma ginástica, o Trump, porque o Trump, ele também teve conflito de interesse quando ele entrou no governo. E aí, quais são o que ele precisa fazer? Ou você abrir mão do seu negócio, colocando num fundo cego, ou você vem como um Goldman Sachs, ou você vende o negócio. No caso do Trump, ele deu para os filhos dele, né? Mas aqui você tem um claro conflito de interesse com o Musk. E ele continua na frente dos negócios. E aí, para quem está assistindo, só para a gente explicar um pouco, foi uma baita ginástica que eles fizeram
de colocar o Musk não como um secretary, que seria o status de ministro no Brasil, né, mas como um consultor. Então ele continua no negócio dele, né, Lu? Como Com se todos. fosse o conselhão aqui no Brasil, né? Um dos conselheiros do conselhão. Me chama a atenção também é que cada vez as campanhas estão mais caras, né? Numa oligarquia, eu só posso ter campanha se ela for muito cara, porque quem vai financiar não vai ser o eleitor, vai ser aquele oligarca que vai ser a eminência parda. Isso acontece também no Brasil? Como é que estão as campanhas no Eu Brasil? acho que por mais que a gente tenha problemas, muitos problemas a melhorar no Brasil, hoje não tem comparação entre quão o Brasil é melhor nos Estados Unidos, Lu, em É, termos de. eu acho também. É impressionante, O porque fato tem de termos uma justiça eleitoral, o né? fato de ter Que os uma. Estados Unidos não conseguiu nem julgar a tempo Trump. Ó, Eles não conseguiram julgar a compra de votos que o Elon Musk fez, porque aqui nos Estados Unidos, tu tendo um bom advogado, você resolve tudo. O advogado falou o seguinte: não, ele não quis comprar votos. Foi uma falha ali, foi uma. A gente fez uma fraude, a gente já sabia quem ia escolher, ou seja, daí foi desqualificado o crime de compra de votos, que seria federal, para um crime estadual de fraude, porque eles deram dinheiro, enfim, N saídas e ele não teve nenhum processo. Aqui nós teríamos um processo de abuso de poder econômico, sem né? dúvida. Esse caso do Musk no Brasil não teria dúvidas que teria tido muito mais repercussão do que acabou tendo aqui. E, de fato, por ser um juiz estadual que não é especialista em justiça eleitoral. E isso tem um impacto no resultado. Acho que era Pensilvânia, se eu não me engano, que era um swing state. Ele fez essa campanha nos swing states, que são estados chaves para definição da eleição. Foi, para mim, é um escândalo, né, o que aconteceu ali. E o próprio Trump, né? Se você pensar em tudo que ele estava envolvido e que ele, comparando É, com o e não é Bolsonaro, que só um escândalo do ponto de vista jurídico, a sociedade civil super apática. A sociedade. Então, esses 20 milhões de pessoas que não foram votar contra o Trump, elas também acharam, normalizaram todos esses crimes que o Trump e toda a sua campanha foi fazendo ao longo ao longo da sua vitória, né? Que foi, acabou sendo esmagador, porque quem compareceu lá são os votantes fiéis do MAGA. os votantes fiéis do Madden, uma parte do eleitorado, por exemplo, homens negros, que não se Que engajaram com uma virou, né? mulher Na negra, outra, ele não tinha ganhado o voto negro e agora ele ganhou uma parte do voto negro. um voto latino, principalmente que se desconectou do Partido Democrata e pela primeira vez compareceu, um voto E que deve ter se masculino. arrependido amargamente agora com as A deportações, né? gente precisa discutir muito voto feminino também, porque eu acho que o voto masculino, me dói no coração falar isso, mas eu tenho essa impressão que o voto masculino, ele ainda é muito formador de opinião dentro do domicílio. Enquanto a mulher não se entender plenamente como uma força política digna, ou se candidatar, ou de ter uma voz própria dentro do domicílio e votar contra o chefe do domicílio, você entende? Ainda não é um voto tão forte quanto o masculino. Me dói no coração dizer isso, mas eu tenho essa impressão ainda. É qualitativa, é de impressão de socióloga, mas eu realmente tenho essa impressão. As Então, pessoas que eu vi lá comemorando um dia antes, vocês viram? ele foi fazer uma palestra e tinha uma fila. Eu estava no restaurante por acaso, daí sentada, olhava a fila entrando pro auditório, que era um dia antes da posse, ele ia dar uma palestra, um grande showmício ali para de Vitória, etc. E me chamou muita atenção uma pessoa que passou com uma cruz e imediatamente me veio a ideia do pagador de promessas, né? Alguém pagando promessas. Então ele tem um eleitorado fiel Ele neste tem. povo que é ligado no conservativo, mas não é o conservativo antigo, né? Do que o contraponto seria, por exemplo, os liberal como Rawls, etc. É um conservativo que odeia o mundo atual,
que odeia as pessoas LGBT, que odeia. É assim, o ódio está ligado a essas pessoas. Me veio muito à mente aquela pessoa com a cruz e carregando todo aquele ódio, né? Porque toda aquela fila eram de pessoas que odeiam os imigrantes e este é um país de imigrantes. Você lê os fundadores, você lê os diários do Mayflower, você vê que as pessoas ali estavam deixando o poder absoluto da coroa, porque eles tinham a Magna Carta dentro de si e queriam aqui fazer uma terra de liberdade. E ao longo dos anos e ao longo dos séculos, os Estados Unidos foram recebendo imigrantes e agora estamos num contraponto que as pessoas muito conservativas, muito religiosas, odeiam outras pessoas que são imigrantes. Como se explica isso? Eu concordo, acho que a gente está vivendo um grande momento de backlash. E essa revolta, se você olhar a desigualdade dos Estados Unidos, qual a diferença do Brasil e dos Estados Unidos? Assim, vou falar de uma maneira bastante genérica, tá? Eles são ricos, nós somos pobres, se a gente pensar em PIB, enfim. Mas a desigualdade nos coloca no mesmo patamar. A desigualdade dos Estados Unidos está crescendo, Gini, está crescendo absurdamente a cada ano. Exatamente. Se A você for gente vai nos colocar, lugares e vê as barraquinhas das pessoas na rua, né? e se você colocar uma lupa nos segmentos demográficos, quem está mais sofrendo com essa mudança, com a desigualdade, e quem já não consegue, você citou o imobiliário, né, Lu? Quem já não consegue comprar o americano ele é muito acostumado com uma melhora de vida geracional, vamos dizer assim, e ele consegue ver que cada geração acumula mais, isso não acontece mais hoje em dia. O O Daniel está salário, aqui conversando que talvez o problema seja o capitalismo. Será que o problema é o capitalismo? Porque a gente está vivendo um capitalismo de extinção, né? Não é mais um capitalismo que propicia as pessoas, como na época do Ford, as pessoas trabalharem para aquela empresa, poderem exatamente. comprar o carro daquela empresa, poderem comprar uma casa, né? Terem momentos de descanso. Uma coisa que me chamou muito atenção, até como fotógrafa, e eu tirei algumas fotos disso, foi que quase todo Uber aqui da Flórida tinha a bandeirola do Trump. Ou seja, a pessoa extremamente precarizada no trabalho, destituída de tudo, e que confia que uma pessoa que é empresário, faliu pelo menos 2 vezes, bilionário, vai resolver o problema dela. E não confia, por exemplo, há anos atrás não confiaram no Bernie Sanders, que tem toda uma filosofia bem social-democrata de trazer essas pessoas para a formalização do trabalho, para como se fosse um retorno ao Green New Deal, né? Ou New Deal, ele fala Green New Deal porque o Bernie Sanders tem essa pegada verde. O que que acontece de obliteração que essas pessoas votam, que os carneiros votam no abatedouro? Exatamente. Eu li o comentário do Daniel aqui, vou te fazer uma provocação, Daniel. Eu acho que, de fato, a vida aqui está muito difícil para os blue collars, né? Que são os brancos da indústria, do meio oeste americano, não é aquele americano que vive nas costas, né? E a desigualdade, a dificuldade do novo mercado de trabalho que se impõe aqui, em detrimento de um crescimento maior de salários de negros e mulheres. Então, isso já é bastante informação para a gente pensar no fenômeno. Mas você falou que no capitalismo, embora exista democracia, é o poder econômico que acaba ditando as regras. Mas a narrativa política, ela é capaz de criar realidades. Ainda mais na sociedade algorítmica que a gente vive hoje. E aí o que me preocupa, Daniel, é o descolamento, às vezes, de uma realidade econômica, como o Biden, depois do Covid, que ele estava. A economia americana estava crescendo. E o Covid atingiu o mundo inteiro, né? A rede supply chain, o preço do petróleo, o preço lá de quem estava no supermercado estava melhorando. A percepção econômica estava piorando cada vez mais em detrimento do crescimento econômico.
Não, e há uma inflação que ainda ficou Sim, resiliente em sim, todo mundo, não sim. é só no Brasil, Não, não é só aqui nos Estados Unidos, é uma inflação que se acomodou a ser alta em todo mundo porque essas cadeias de produção quebraram, né? Mas sim, eu quero voltar a esse ponto que aqui as pessoas têm que trabalhar em dois, três trabalhos e ter um ou dois bicos. Eu gosto muito de ir na livraria e tem um Starbucks na livraria e a moça que me atende é muito jovem, universitária, e me chamou muita atenção uma das vezes que eu perguntei para ela, como você está, né? E ela falou, estou exausta. E aqui a gente vê que os jovens estão sem perspectiva de vida, porque eles não conseguem pagar uma universidade muito cara, eles não conseguem se manter, eles ainda vivem com os pais porque eles não conseguem ter sua casa própria. Então as pessoas aqui estão no modo exaustão, muito exatamente. mais, eu acho, que no Brasil. E endividados, né? Muito mais que no Brasil. O estudante aqui é muito endividado. E nesse contexto que a Lu está falando, que o Daniel está trazendo também, de dificuldades econômicas reais e profundas, num país que não, há um tempo atrás crescia 12% ao ano, né? Isso, o discurso que a extrema-direita trouxe é um discurso muito sedutor, né? Resolver nada, que vai acabar também em desilusão, Que vai né? acabar em desilusão. Mas você não pode dizer que ele não é Mas sedutor. até lá, toda a estrutura do Estado americano ruiu, porque o projeto principal deles é o 2025, né? Que é quase 1.000 páginas de como destruir uma democracia por dentro. Que é nada mais do que aconteceu na Hungria e na Polônia, em que você substitui o funcionário de Estado pelo funcionário fiel ao partido. Então, todo aquele papo, blá blá blá, de comunismo que a gente vê da extrema-direita, eles fazem a mesma coisa, eles partidarizam todo o serviço público para que pessoas fiéis fiquem lá dentro e optem só por manter aquela estrutura no poder. Eu sinto que pode ser que a democracia americana não se levante depois deste Não é, mandato de e não Trump. é nada catastrofista, é uma opinião bastante realista, né, Luciana? E acho que o próximo passo, se os Estados Unidos forem realmente se deteriorar a esse ponto, de estar dando o primeiro prazo para uma oligarquia e para o que você falou, né? Quem fica é quem realmente lê aquela cartilha, né? E não tem compromisso E as democrático e tal. perseguições As e o grande inimigo, toda a perseguições. cartilha normal do fascismo que a Hannah Arendt já falou. O próximo passo é a corrupção, né? Que é um modelo que a Rússia adotou, né? Já há tantos anos. Aí, depois que você consegue ficar com enfraquecer as instituições, você começa a ter uma corrupção mais institucionalizada, que é uma coisa que também não tinha antes nos Estados Unidos, né, Lu? Eu acho que o primeiro governo populista que a gente conhece na América Latina foi o Trump 1, né? O Trump 2 já é outra coisa que a gente está vendo agora, mais próximo de uma oligarquia. Talvez a deteriorização disso seria uma corrupção com Na enfraquecimento América do sistêmica Norte, né? Você na falou América do América Latina. Norte, com o enfraquecimento das instituições que o Trump começou a promover. E, do ponto de vista dos direitos humanos, é outra live, né, Lu? Porque agora É. me arrepiou Guantánamo, né? Mas Como eu assim? acho que tem, assim, ó, 1% é ação, 99% é o medo. Porque o medo é muito mais eficaz no Sim. fascismo do que qualquer coisa. Embora eles façam isso, o medo se alastrando, as pessoas estão vendendo as casas para voltar, as pessoas não estão mandando os filhos na escola. Então, esse medo, e me lembra muito aquele filme de Vel, que é um filme A Onda, eu acho que tem em algumas streamings, em que um professor refaz o experimento do fascismo, dividindo a turma entre pessoas loiras e pessoas negras ou judias e alemães, e refaz aquilo, porque na divisão
eu crio o inimigo e o outro é meu inimigo. Eu não consigo, e daí eu vou quebrando o cimento social. Então, esse medo é essencial ao fascismo. É um dos elementos do fascismo. Não, claramente, a gente ficou discutindo muito nas ciências sociais se chamava de fascismo, se não chamava, né? Se era um desrespeito a gente falar do nazismo fora do período histórico que se matou pessoas, né, do jeito que foi e tal. Mas eu tô muito tranquila em falar que vivemos agora nos Estados Unidos um regime tão extremista, autoritário, violento, que se assemelha àquilo. E com inspiração daquilo, né? Quem vai negar o gesto do Musk? Quem vai negar? Exatamente. Na CNN, a moça falou: então, se você acha natural ele fazer Repita. a saudação, repita. E daí a pessoa ficou bem quieta, porque não tem como, não tem E como. uma E toda a covardia. estética é A isso, né? estética e a violência Pessoal simbólica. todo com o queixo levantado, O importante é que assim, a violência a simbólica, Melânia de conto de aia. ponto de Gente, você usou essa palavra que eu achei muito boa comigo, que me inspirou para escrever um artigo, a pulsão de morte freudiana. A violência simbólica, ela vem e é narrativa, ela antecede, né, o que aconteceu no nazismo e no fascismo. E como negar que a gente está vivendo isso, né? Essa estética, essa narrativa, essa violência simbólica, que agora não é só simbólica, se a gente olhar o que está acontecendo, pessoas algemadas, tratando delitos como crime, as pessoas que estão sendo exatamente, as pessoas extraditadas. estão em pânico. Eu fui renovar minha carteira, não consegui agenda, porque todo mundo está refazendo. Quem tem green card ou quem não tem, todo mundo está refazendo seu documento porque tem medo na sua cabeça que a polícia vai parar. E aqui é um estado policial. Aqui você sai na rua, você vai ver um carro da polícia. Certamente, ou no trânsito, em algum lugar. É um estado bem policial. Então, num estado que é assim tão policial, ainda ter todo esse aparato de medo, é muito fácil cair num estado que eles chamam aqui de illiberal, ou seja, é uma democracia liberal, não é mais a democracia em que as pessoas têm liberdades. É É a o, democracia sem liberdades ou as liberdades E o vigiadas. governo da lei, né, Lu? Porque eles estão, o jeito como eles estão fazendo de as pessoas delatarem, ou Um de o ICE entrar. professor delatou um aluno e Gente, sua que família. absurdo, porque não fala inglês. Eu fiquei pensando, lembra antes de acontecer o que aconteceu na Alemanha nazista, quando eles colocavam uma faixa para identificar quem era judeu? Agora é a língua, o jeito de se vestir, é a cor da pele, mas as pessoas delatam. E que direito de você ir numa igreja que a pessoa tá, na escola das E crianças, é bárbaro. psicologicamente, da onde vem tanto ódio numa sociedade rica? Né? As pessoas perderam um pouco de sua riqueza e já estão se comendo umas às outras. Então, realmente, alguma coisa na democracia aqui não deu certo e estamos em períodos bem, bem difíceis. É muito triste, né? Eu fico pensando que, voltando lá, no Inauguration Day do Martin Luther King, um povo que não conhece a sua história, de onde ele veio, que foi um povo que já tratou o seu povo, os nativos, os índios, os nativos que estavam aqui, como foram tratados os negros que foram trazidos para trabalhar e que foram responsáveis por 20% nas plantations da riqueza nacional. Foram eles, foram os negros escravos, que foram explorados como sub-humanos. E que Os 20% dessa indígenas riqueza, também, né? Os e os indígenas teve indígenas, que foram, uma foram extinção mortos, enorme. foram mortos, né? E os negros que contribuíram com o algodão, que foi para a Inglaterra, e que foi o coração da Revolução Têxtil, depois da Revolução Industrial, foi o coração, foi a produção de como se tratava a gente de forma subhumana. Aqui a gente falou de fascismo, de nazismo, mas o que foi a escravidão? Senão a mesma coisa, É. explorar e E tratar a essa pessoa como... a matriz energética eram os negros. E E para daí chamar, e para você chamar a pessoa de trocou colorblind. Big Oil agora. Então a gente está sempre com a matriz econômica usando uma matriz
matriz energética errada e sem nenhum uma perspectiva, né, de colocar ética em tudo isso. Ai, é muito triste o que está acontecendo aqui, realmente. Como a gente não replicar no Brasil, né? Vai ser difícil, porque eu gosto muito de trabalhar com algoritmos. Meu mestrado todo foi em algoritmos. Eu vou lançar esse ano ainda um livro chamado A Democracia Indiferente, que fala sobre crise climática, crise da democracia e algoritmos, o que tem tudo isso a ver, porque a gente tem que falar como as redes sociais elas estimulam o ódio e não o cimento social. Então, o que eu vi lá em Washington durante todos esses 2 dias antes do dia da posse foram pessoas assim cansadas, pessoas velhas. Quando você via algum jovem, ele era muito jovem, era filho de alguém. Você não via os jovens. Eu fiquei pensando, onde estão os eleitores jovens de Trump que não estão aqui? Será que algum jovem votou em Trump? Porque eu via só jovens um pouco mais velhos que tinham filhos, que iam com a família. Mas eu não via os jovens. Então, onde é que está esse eleitor que é de 16, 18 anos até os 25 anos? Ele está onde? Será que ele está totalmente desligado do mundo, da democracia, só rolando a sua timeline? Fiquei pensando nisso um pouco. Os jovens se engajaram muito aqui na época da guerra, né? Ainda vivemos, né? Em Israel e Gaza ali. Nas universidades foi bonito de ver, né? Mas foram, né? Porque eles foram totalmente patrolados. Sim. A gente fala muito de liberdade de expressão e eles tiveram zero liberdade de expressão dentro do seu próprio campus, que é um momento, né? As universidades deveriam ser centros de pensamento livre. E lá eles foram censurados. Sim. Mas os nossos fatos deprimentes da semana estão bem deprimentes. Então, A voltando ao gente promete fatos. que os próximos não serão assim tão. Vamos fazer coisas diferentes, vamos trazer um pouco mais de como as mulheres se inserem aí nas corridas eleitorais, vamos ver as preparações para as candidaturas, principalmente de mulheres que defendem o meio ambiente, o clima, para 2026. Vamos ver tudo isso. E eu vou dar para vocês, eu e a Gisele, a gente escolheu umas leiturinhas aí para deixar de dica para vocês. Eu vou deixar esse livrinho Ruptura do Manuel Castel. Ele é bem legal, ele é bem pequenininho e ele fala como a crise da democracia liberal vem dos algoritmos, toda essa forma que estamos levando o nosso capitalismo. E outro é um que saiu também, já saiu em português, que eu adoro essa filósofa, é a Martha Nussbaum, Justiça para os Animais, aqui é a edição em inglês, né, mas já saiu, porque ela é uma filósofa maravilhosa, maravilhosa. Ela fala por que os animais têm direitos e têm direitos autônomos, né? Então eu deixo essas duas dicas de livros aí para vocês. Eu não trouxe uma leitura, mas como eu citei, eu me inspirei nesse dia que a Lu esteve lá, que não quero falar do Inauguration Day, mas que também foi o dia de Martin Luther King. Eu falei de Rosa Parks, eu falei da existência da Michelle, e vou citar uma frase para fechar, que é: se eles não te derem um assento à mesa, traga sua própria cadeirinha, tá? Então, acho que nessa época que a gente está, é da Shirley Chisholm, uma mulher negra também dos Estados Unidos, para fechar. Rosa Parks, Michelle Obama e a Shirley, um triunvirato de mulheres negras que não param nunca de lutar em comparação com esse triunvirato aí das Big Techs que a gente colocou. Quis De trazer lembrar uma... também das poetisas negras, né? Eu adoro várias poetisas que tem aqui. A gente vai trazer elas no próximo programa, Vamos no trazer próximo pessoas canal. legais. Obrigada por todo mundo ter acompanhado. Beijão a todos. Um grande beijo, gente.